Pai do Senhor Jesus, meus amados irmãos, eu quero deixar um texto da Palavra de Deus, um versículo da Palavra de Deus para os irmãos, e depois eu vou falar para os irmãos a causa de eu ler esse versículo e de eu gravar esse vídeo aí para os irmãos, amém? Livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 26. Deuteronômio 27, 6 diz assim a palavra de Deus: Não trarás coisa abominável para a tua casa, para que não sejas anátema de tudo. Tu a detestarás e a abominarás, porque é anátema, ou seja, porque é maldição. Então aqui a palavra de Deus, irmão, nesse capítulo 7, fala sobre a advertência contra a idolatria. Esse versículo 26, Deus está falando para o povo de Israel e está falando para nós, dizendo: vocês não tragam para sua casa coisa abominável ao Senhor. Não é apenas a fabricação da imagem de escultura esculpida, mas é como o texto fala, né, na palavra do Senhor, dizendo que não se pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, né? Então, existem coisas, nós sabemos que numa mesa não há apenas alimento, mas numa mesa existe também utensílios que servem para que aquelas pessoas que estão na mesa participem daquilo ali, né? Para que o alimento chegue até a pessoa, é necessário, a dona de casa, o dono de casa sabe que para que o alimento chegue à nossa boca, ao nosso estômago, né, é necessário que tenha utensílios, sim, objetos, né? Então esse versículo que eu deixei aqui para ler para os irmãos é sobre um quadro que eu tenho aqui em casa. Vou mostrar aqui esse quadro aqui para os irmãos. Esse quadro aqui, eu comprei esse quadro quando eu ainda não tinha a revelação ainda da palavra de Deus, né? Era apenas evangélico na época. E esse quadro foi um pouco até caro, há uns 10 anos atrás. Esse quadro há 10 anos atrás foi R$ 600, né? Um quadro pintado a óleo, um quadro bem feito, né? Mas o tempo foi passando e às vezes eu via algum vulto dentro de casa, às vezes eu via que parece que tinha alguém dentro de casa, né? E a gente sempre faz culto aqui em casa, na sala, tudo que a gente congrega em casa mesmo, né? E eu olhava para esse quadro e via alguma coisa ficava suspeito, né? Falei, esse quadro tem alguma coisa, né? E um dia aconteceu que tinha uma irmã numa live, né, falando da palavra de Deus e tal, e de repente ela citou, né, para minha esposa, ela conhece a minha esposa assim de live, e diz: ó, irmã, na tua casa tem um quadro que ele tem uma representação demoníaca nele. Aí aquilo me chamou bastante atenção também, né? E eu comecei a dar uma olhada com mais carinho nele. E na verdade eu já tinha visto algo nele aqui diferente, né? Porque assim, irmãos, a gente que prega a palavra de Deus, a gente que anuncia o Evangelho, a gente tem que ter cuidado naquilo que tem na nossa casa. Porque existem coisas, irmãos, que são símbolos das coisas do mundo. São brechas ou coisas que são consagradas ao diabo, que muitas das vezes chegam na nossa casa e são brechas para que o inimigo vença, um canal, né? Canal de maldição. E eu tinha visto aqui, mostra aqui, vocês não podem ver aqui, ó. Não pode ver aqui que nesse quadro aqui tem isso aqui é um quadro, filme mais aberto. Isso aqui é um quadro no geral, aqui tem as pessoas de guarda-chuva, aqui um dia de chuva, aparentemente tudo normal, né? As pessoas aqui na chuva, tal, uma cidade no fundo, né? Aqui de um lado nós vemos a igreja católica aqui, a Babilônia, aqui ó, tá vendo aqui? A Babilônia, aqui é a cruz, ó. Próxima aqui, deixa eu pegar aqui. Não dá pra ver direitinho aqui. Aqui, ó, não, mas pode dar um foco aqui, ó. Isso aqui é a cruz, ó. Tá vendo aqui, irmãos? A cruz, aqui, ó, tá vendo? Aqui tem uns trem aqui em cima, tá vendo? Meio esquisito aqui, ó, tá vendo? Então, aqui nós vemos aqui, irmãos, ó, a imagem de um demônio aqui, ó. Pode ver aqui, ó, de uma imagem Dá pra ver direitinho. subliminar aqui, tá vendo? Isso aqui é um cabelo, o cabelo, tá? Uma boca gigante aqui, uns olhos gigantes, tal, né? Nós vemos aqui a cruz, símbolo de maldição,
a igreja, a Babilônia, né? Aqui. Dentro daqui, Né? desses negocinhos, a gente vê Tem como tipo fosse umas pessoas, imagens aqui, tipo umas imagens. bonecas, tá vendo? É, Uns bonecos aqui, ó. Aqui é uma janela, tá vendo? A como se janela fosse... da Babilônia, mas dentro tem umas imagens pintadas. Tá vendo? Deixa eu vir mostrar aqui, ó. Para os irmãos aqui, ó. Irmãos, e é interessante que esse quadro à noite ele mostra coisas, você vê coisas mais esquisitas. Ó, aqui, ó, tem imagem de tipo, vou dar um foco melhor aqui, ó. Aqui tem imagem de um demônio aqui, ó. Tá vendo? A boca em vermelho, tá vendo? Que interessante que logo na parte da boca aqui, ó, é em vermelho, tá vendo? Isso aqui é uma imagem, demoníaca, ó. Uma imagem de alguma coisa esquisita aqui, ó. Aqui também tem outra imagem, ó. Nesse cantinho aqui o olho, tá vendo? Uma boca gigante aqui como se fosse um palhaço, tá vendo? Então, o que eu quero mostrar para os irmãos aqui? Para a gente ter cuidado no que a gente tem na nossa casa, eu vou tirar esse quadro agora aqui da parede, tá bom? E eu vou queimar ele. Eu estou incentivando os irmãos a tocar fogo nas coisas que tem dentro da sua casa? Não. Tá? Cada um que tem a visão de Deus e destrua. Alguém viu esse quadro aqui e pediu: ô irmão, não, eu quero esse quadro aqui, me dê esse quadro aqui para mim. Porque às vezes a gente tem alguma coisa que o Senhor mostra para nós na nossa vida. Ah, tem um shortinho curtinho, tem uma roupa que o irmão teve uma revelação que aquilo não agrada a Deus. E alguém vai dizer assim: ah, irmão, dá para fulano, não dá para você usar não que você é crente. Não, irmão, se não dá para você, não dá mais para ninguém. Porque nós somos a igreja, né? Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então alguém pediu esse quadro aqui, alguém queria esse quadro, mas não serve para ninguém, porque eu vi que esse quadro tem algo nele aqui, alguns ícones nele, alguns símbolos que são... Traz maldição, que são né? pinturas que são maldição. Às vezes, o pintor desse quadro aqui, tá aqui ó, a assinatura de quem pintou esse quadro, o quadro a óleo. Às vezes essa pessoa aqui, ela pintou sem nem saber o que estava acontecendo. Mas isso acontece. Às vezes a pessoa é um pintor e às vezes ela é um instrumento para pintar algo. Às vezes sabe e às vezes não sabe. Tá? Mas aqui tem imagem oculta nesse quadro. A cruz, símbolo de maldição. A Babilônia, símbolo de prostituição espiritual, mãe de todas as meretrizes. Uma imagem aqui de uma pintura de um ser que não é humano, uma imagem distorcida. E algumas imagens que aparecem à noite aqui. Um palhaço aqui, meia cara de um palhaço, meia cara de um demônio olhando aqui para a mercearia. Esse aqui é uma mercearia. E umas pessoas sem face, né? Pessoas sem face. Uma de frente, outra de costa. Então, eu senti de destruir esse quadro aí. Não importa o valor que ele tem. Você não pode pôr o seu coração em coisas que você vê que, na verdade, não é para pôr o coração em nada, né, irmãos? Mas eu quero deixar isso registrado aqui para os irmãos e vou mostrar queimando esse quadro aí, esse trem aí, que esse trem aí não traz. Ó, tem umas imagens aqui, tá vendo? Umas coisas esquisitas aqui, ó. Tem um bicho aqui parecendo um gato aqui, ó. Mostra aqui, ó. Tá vendo? Tem não sei se é um animal aqui, ó. Duas pontas, uma ponta aqui, outra ponta aqui. Uns olhos aqui, ele deitado aqui, né? Tem uns bichos aí, umas coisas aí. É imagem subliminar, na verdade. Então a gente vai queimar, tá bom? E às vezes dentro de casa, às vezes a gente tem coisas assim dentro de casa, né? E a gente estamos cegos, mas quando a gente passa a ter a visão espiritual, a gente consegue ver as coisas, né? Se Deus te mostrou, então tem que obedecer, não tem essa não. Porque às vezes você... O que acontece? Na sua casa você começa a discutir com a sua esposa, começa a discutir com o seu marido, você começa... Não consegue dormir à noite. É insônia. Você à noite, você tem insônia. À noite você está vendo gente caminhando dentro de casa, algum vulto. Você está vendo alguma coisa diferente, principalmente à noite, irmão, porque esse quadro aqui de dia você não vê muita coisa. Talvez você não veja agora, aí, através da câmera. Mas nós que estamos aqui presencialmente, ao vivo, olhando ele, a gente consegue enxergar. E principalmente à noite, ele tem como se fosse duplo sentido. De dia você não vê tanta coisa, mas à noite você vê mais coisas. Então, cuidado. Se à noite você não consegue dormir direito, se à noite você tem insônia, se à noite você vê vulto, briga do nada, começa a orar errada, e perguntar a Deus, procurar dentro de casa o que é que você tem que estar desagradando a Deus, né? Alguém pode dizer assim: não, irmão, mas nós faz culto dentro de casa,
Não, mas a gente é cristão. Não, irmão, mas o mundo espiritual, a gente vê que Daniel, se não me engano foi Daniel, começou a orar, e as orações não subiam até o céu. Daniel, irmão, que tinha uma vida íntima com Deus. E foi necessário Deus enviar um anjo, né, para lutar no ar contra os demônios que estavam impedindo da oração dele chegar no céu. Justamente, e é por isso, quando a gente passa a buscar a Deus, a ter uma vida de santidade, Deus vem mostrando o que é que você deve tirar de você, né? Às vezes a gente prega contra a idolatria, mas o diabo está rindo da cara da gente que tem algum ícone do diabo dentro da nossa casa. O diabo diz, ó, lá só você fala, mas na sua casa eu tenho. Eu tenho um ícone meu lá que foi consagrado a mim. E se o diabo tem alguma coisa que pertence a ele na sua casa, ele vai lá buscar. Você está dando uma brecha. É assim que os demônios, eles acham meio na família, né? Acha meio de estar na vida ou numa casa. É através de quê? Através de símbolos, de objetos. Nós vemos a ceia do Senhor. A ceia simboliza o pão, simboliza o corpo. E o vinho simboliza o sangue. Né? Então nós vemos no mundo espiritual existem símbolos. No mundo espiritual de Deus e no mundo espiritual de Satanás também existem símbolos. Tá bom? Então nós vamos queimar esse trem aqui para acabar com esse trem. Amém? Deus abençoe os irmãos aí. Nós vamos agora queimar aqui queimar o quadro da idolatria. Eu pregando contra a idolatria e uma imagem da idolatria dentro de casa. Você acredita num trem desse? Vamos queimar esse trem. Esperto, né? Mas alguém pode dizer assim, não, irmão, não grava muito em cima não. Alguém pode dizer assim, não, irmão, mas não tem imagem de escultura aí não, irmão. Isso é ignorância. Irmão, cada um sabe o que é que Deus mostra e o que é que Deus mostra para cada um. Você vê que Abraão tinha um filho, pediu uma vida inteira um filho, Deus deu um filho a ele. Mas chegou um momento que Deus disse assim, Abraão, me dá esse teu filho aí, oferece ele para mim em sacrifício. E Abraão não contou a história. Então, o que Deus mostrar para você, não tem conversa não, tem que desfazer. Se Deus mandar dar para alguém, dá. Se Deus mandou queimar, queima. E o que for abominação, irmão, é para queimar. Vamos fazer um fogo aqui para queimar esse quadro aqui. Não precisa nem de plástico. Mostra o fogo aqui, irmão. Tu tá longe demais aí. Acho que aqui não precisa nem... Pegar esse quadro aqui, ó. Mostra aqui. Botar esse quadro no fogo. Deixa o fogo pegar melhor aqui, né? Esse quadro bom, ó. É um quadro bem feito, tá vendo? De tela, ó. Aí vai ser queimado. E pra você ter uma ideia, quem chegava aqui em casa, esse quadro chamava logo a atenção das pessoas, né? Deixa ele aí. Vai queimar esse trem. As coisas assim meio atrapalhadas, a avenida até pra queimar é ruim. Deixa eu levantar aqui. Amor, já começou. Vamos ver se esse quadro queima. Vou mostrar aqui para os irmãos aí. Esse quadro aí, Deus mostrou para nós aí. Esse quadro ficava na sala da gente. E Deus mostrou para nós aí um símbolo do diabo aí nesse quadro aí. A cruz no quadro. E tem pessoas que às vezes falam para despertar você e as pessoas às vezes, né, o inimigo faz que essa pessoa segue e diga, não tem nada a ver não. Né? Até zombi, né? Mas a gente creu. O quadro, né? A igreja católica aí, uma imagem de uns demônios aí, de noite ficava vendo uns vultos. Eu falei, Jesus, que trem de vulto é isso aí? Vendo, parecia que tem alguém dentro de casa, eu falei, esse trem tá errado. Procurar ver o que é que tem aí, ó, quadro, idólatra. Mas não é imagem de nenhum santo, irmão, não é imagem do Padre Cícero, não é imagem de nada. Mas tem uns demônios escondidos, uma imagem de uns capetas aí. Só a imagem dessa cruz aí. Cruz é símbolo de maldição, irmão. Então vamos. O negócio tá quente aqui, hein? Vamos deixar ele queimando aqui, ó. Queima. Queima em nome de Jesus aí. Não quero nenhuma maldição. Nenhuma maldição. A Bíblia diz, não
Deuteronômio capítulo 7, versículo 26. Não colocarás dentro da tua casa nada que seja abominável ao Senhor. Nenhum símbolo de idolatria, cruz, imagens de seres, né, que seja consagrado ao diabo. Então, mostrando aí, queimando aí esse quadro aí. Então eu quero deixar registrado aí para os irmãos aí, tá? Que cada um que peça revelação a Deus do que agrada a Deus e do que não agrada a Deus, né? Cada um que tenha discernimento, né? Às vezes Deus mostra uma coisa para uma pessoa e às vezes não mostra para outra, né? Não estou incentivando ninguém a queimar seus quadros, mas realmente a gente tem que ter cuidado, irmão, naquilo que a gente compra, né, dos mundanos aí. Tem que ter cuidado que a gente compra dos mundanos, porque às vezes a gente compra coisa do pessoal do mundo, pessoal que tem uma visão totalmente distorcida da palavra de Deus. Então tem que ter cuidado. Quando Deus deu a terra para o povo, Deus disse assim: olha, a terra está habitada por amorreus, está habitada por filisteus, está habitada por povos que não têm temor de mim. Não façam amizade com eles, não tomem as mulheres deles para você se casar, né? Casar com alguém tem que ser da mesma fé, né? Tem que ter cuidado dessas coisas aí, amém? Alimentos consagrados, imagens consagradas, fotos consagradas, quadros, roupas, marcas, perfumes. Cuidado, irmão. Às vezes tem gente sofrendo porque o diabo está indo buscar coisas que pertencem a ele lá dentro. Foi consagrado para ele, foi entregue para ele. Amém? Então, nós estamos queimando aqui esse quadro. Já queimou, né? Já queimou, em nome de Jesus. Deixa ele queimando aí, tá bom? Então eu quero... Aí a fumaça aí, ó. Quero deixar registrado aí para os irmãos aí. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã aí, em nome de Jesus. Ali é o balanço das crianças. Não é uma trave não, viu, irmão, de futebol não. Futebol também é coisa do diabo. Você tem bola na sua casa, irmão? Taca fogo nessas bolas aí, irmão. Isso é representação de idolatria do demônio. Boneca, bola, taca fogo nesses trem aí. Mas cada um que tem a revelação de Deus, tá bom, irmão? Em nome de Jesus. Cada um faça conforme Deus lhe revelou e conforme está escrito na palavra. Amém? Deus abençoe, irmão. Em nome de Jesus eu concluí aqui esse vídeo.